Bom dia, pessoal. Eu sou Luciano Alexandrini, aqui da Evolutize. Já trabalho aqui há 20 e poucos anos e hoje vou mostrar para vocês como funciona o novo menu, né, que a gente desenvolveu do sistema e que vai se tornar gradativamente, né, a cara do nosso sistema, né. A evolução dele já é uma evolução da ferramenta que a gente tem do GeneXus, que a gente estava com ela bem desatualizada, estão indo para as últimas versões e como a gente não consegue converter tudo de um dia para a noite, a gente começou com partes e a primeira parte é essa parte de login e entrada do sistema. Eu vou mostrar agora para vocês ele começando do zero, como é que vai ser a implantação. Então aqui está o sistema como vocês conhecem hoje. Eu vou logar nele e está aquele normal funcionando, o menu antigo. Opa, peraí, pessoal. Vamos lá. Agora vai ficar mais fácil. Então, vou voltar lá de novo. Estou aqui no menu antigo, como vocês conhecem hoje. Está ele aqui funcionando como acessar as opções, a pesquisa que a gente tinha aqui, e todas as opções aqui em cima de você ter notificações, criar notificações. Então, para implantar esse menu, a princípio é um processo bem simples. A gente entra no atualizador, então tem que estar num build mínimo. Aqui eu estou com um build 98, mas o build mínimo é o 105, tá? Esse cara indo pelo atualizador, então a gente tem dentro do atualizador que já tinha essa cara nova, né? O jeito novo da interface dele. Eu indo pelo atualizador, então vai ter uma opção nova a partir do atualizador na versão 163. Esse atualizador, cada vez que o pessoal loga nele, ele se atualiza. E eu tenho aqui para implantar o menu do Evolutize. Então, a princípio, a implantação é um processo que ele te mostra aqui onde é que está a aplicação, quando é que vai ser implantado. Esse nome Evolutize 18 TST que está aqui é o nome que vai ficar essa aplicação. Então, são duas aplicações que conversam entre si. Tem uma nova que está no Genexus 18, por isso que tem esse número 18 aqui. E e a aplicação que é a aplicação atual. Então, a minha aplicação atual aqui é luciano.evolutize.com.br e está rodando no root. Quando ele roda no root, fica esse nome aqui, Evolutize 18 TST, porque eu estou aqui numa aplicação de testes, tá? Então, por isso que ele colocou esse TST. E se não, se fosse oficial, só estaria Evolutize 18. E se for uma aplicação, por exemplo, está lá com o nome antigo, Delsoft X, ou, sei lá, o nome da empresa, ele colocaria o nome da empresa e sempre esse 18 atrás para criar essa aplicação. Para criar, então, eu vou confirmar aqui. Aqui ele vai fazer o seguinte: como é uma aplicação do Windows, eu consigo fazer ela tudo num passo só. Então, ele vem aqui, cria a aplicação e começa a fazer o download do pacote lá onde é que eu tenho todo o menu para fazer essa atualização. Quando eu estou no Linux, isso aqui pode acontecer de ele não conseguir criar e colocar no ar a aplicação necessitando o restart do Tomcat, mas ele mostra uma mensagem dizendo, ó, para terminar esse processo precisa reiniciar o Tomcat inteiro. Então, daí, normalmente, a gente, que nem nos nossos data centers, está tudo automático para de madrugada ele fazer um restart. Mas se você desligar ele, parar o serviço e subir o serviço, aí eu consigo voltar nessa tela e continuar o processo. É só um detalhe a mais ali que tem. Essa demora que está aqui, porque eu estou num Wi-Fi está bem lentinho, mas ele baixou o pacote do nosso site lá do tech.evolutis, que é um novo onde está toda a parte de licença e produtos e tudo que a gente tem. E fez aqui, configurou tudo que precisava e pronto, concluída a implantação. Eu estou aqui dentro, quando eu fiz isso, o pessoal que estava logado já continua funcionando normal. Está aqui o sistema rodando como estava antes, não mudou nada para ele ainda, tá? Então eu tenho, se tiver um cadastro ou qualquer coisa, tá normal. Quando fizerem o logoff, aí ele volta e já começa a tela nova do sistema. Como é que funciona essa tela nova do sistema? Antes, a gente sempre tinha lá login RP, login ADP, login PDV, que são produtos diferentes, e aqui a gente centralizou isso tudo numa tela só, que é essa login. E se eu tenho menus que tem mais de um produto, eu posso escolher o produto que eu vou estar logando. Então, esse usuário Luciano, eu tenho o menu de os menus de RP, de apontamento de produção, de pedido de venda, para poder fazer login.
Se eu usar um outro usuário, que nem o de controladoria que eu tenho aqui, ele já não mostra o produto, porque esse cara só tem menus do RP. Se eu usar um da produção, que é Pro 01, esse cara já mudou aqui embaixo para ADP, ele só tem login no apontamento de produção. Então, a tela do login aqui, ele já faz, conforme você passa o usuário, ele já bota todas as opções. Se tivesse aquela opção de manter-me conectado, um acesso com TOTLP para ter uma camada de segurança a mais, tudo isso vai tudo funcionar nessa tela sem a gente precisar ter outro atalho para o sistema. O que mudou, antes eu tinha aqui luciano.com.br, já direto ele chamava o site. E hoje ele tem esse TST aqui a mais. Se eu pegar esse link, só jogar o antigo que eu tinha aqui, ele já vai direto para cá. Se eu pegar o link que tivesse lá como servlet barra login ERP, que é o link antigo, ele já vai automaticamente redirecionar para o link novo. Então, tudo que tu tinha de link, salvo um link lá que estava, ele volta para o local correto que é esse novo quando ele faz essa implantação. Então, não precisa sair indo em todas as máquinas, mudar o link de onde está o sistema, porque ele já faz essa troca automática, tá? Então, isso aqui é a tela de login. Deixa eu voltar aqui de novo, vou fechar essa telinha do atualizador e vou logar lá com o meu usuário. Quando eu logo, o que ele vai fazer? O que mudou aqui a parte toda? O que eu tinha antes aqui em cima da barra de pesquisa, ela passou para cá, para dentro do próprio menu, né? E aqui continua a tela home, a tela repaginada nossa nova, né? Onde eu tinha várias opções de configurações aqui em cima, algumas passaram para dentro do menu mesmo, em si, que eu já vou explicar como é que funciona. E, e o resto tem várias opções que acabaram aqui dentro do usuário, que estavam lá na parte de cima. Aqui também tinha uma parte que estava misturada, então a gente tentou padronizar, colocando elas mais separadas possíveis. Aqui eu já trago favoritos direto, dentro das minhas rotinas aqui, o que eu tinha de favoritos, ou o que eu tinha de histórico das últimas coisas que eu acessei do sistema, lá das telas, elas são convertidas já dentro daquela aplicação para essa nova, e eu continuo tendo tudo transparente como que eu estava antes, eu continuo aqui dentro também tendo as mesmas opções, tá? O menu, o que que mudou bastante dele aqui? A gente tem agora ícones, tá? Para cada aplicação, então esses íconezinhos que estão aqui, a gente define aqui na Evolutize e conforme faz a atualização do sistema, ele atualiza os ícones das gestões, que são os menus padrões, tá? E ainda tem menus que a gente pode criar do usuário e menus que são específicos da empresa, que daí eu posso trocar esse ícone também, tá? Mas isso vai ser a partir do próximo build que a gente liberar. Hoje eu consigo fazer isso através de uma liberação do sistema, mas a gente vai poder estar definindo isso aqui, depois eu vou mostrar como é que isso aí funciona. Então, o menu, a princípio, quando tu abre ele normal aqui, ele está exatamente igual o menu que tu tinha antes. A gente tem ele aqui embaixo está as opções do menu, né? Que eu abro por dentro dele aqui. E o que vai acontecendo nesse menu? Eu tenho, hoje, se eu clico aqui em cima, eu consigo esconder ele 100%, então eu libero a tela 100% para cá. Quando eu volto lá, clico de novo, e eu tenho as opções com o botão do lado direito aqui em cima, eu posso mudar o quê? Posso passar o menu para um tema escuro. Então, agora eu tenho como ter ele em tema escuro e claro. Eu consigo usar o menu de sobreposição. Então, o que é sobreposição? É esse que eu vou abrindo as opções para cá, para daí clicar nelas. Então, esse menu lateral volta ao menu que abre aqui para baixo, e o sobreposição faz o menu de antes que a gente já tinha no outro com a mesma funcionalidade. Eu tenho a opção de auto-ocultar o menu, que faz o quê? Ele mantém 5 pixels aqui no canto, que daí eu consigo fazer isso aqui. Toda vez que eu sair de cima dele, ele se esconde. Se eu voltar, eu consigo acessar as opções do menu. E consigo combinar esse aqui, consigo combinar o menu lateral com esse daqui, que é aquele para abrir para baixo. Então, tudo a gente consegue fazer em cima desse menu. Esse aqui só fica se escondendo automático. Então, se eu deixar ele com o menu fixo, eu não tenho mais ele aqui. Aí eu consigo colocar os favoritos dentro do menu. Eu quero ter ele aqui. Sempre eles vão estar aqui em cima, mas eu posso ter eles, ele fica nos dois locais, tá?
Eu tenho dois acessos para ele. Posso mostrar ou ocultar, a mesma coisa para as telas recentes. Eu venho e posso ter elas aqui dentro do telas recentes. Outra coisa que eu consigo ocultar aqui é a empresa. Por quê? Aqui em cima eu já tenho a empresa, que se eu clicar eu consigo trocar ela, fazer a troca da empresa aqui que eu estou logado, eu troquei para essa empresa Luciano e não a Roadmap que eu tinha lá. Ou eu consigo também, quando ela está visível, eu posso clicar neles aqui e fazer a mesma função que está lá, tá? Então, quando tu tem várias empresas, daí é legal, pode deixar o atalho. Ou se não, se não quer já ganhar mais esse espacinho, tem como deixar oculta a empresa e ganhar ele aqui dentro, tá? O que que nós temos mais agora aqui? A parte de favoritos continua igual, você vem aqui e coloca favoritos clicando pela pessoa aqui, colocando, é só clicar na estrelinha, né, para ter ele ou não. Eu vou mostrar os favoritos aqui. Estava lá, eu tinha três, agora eu venho aqui, boto um quarto favorito, agora eu tenho um quarto favorito aqui, e assim ele vai, tu consegue trabalhar. A mesma coisa, para tirar do favorito é só tirar ele por aqui. Eu vou tirar esse cara fora do favoritos. Depois eu tenho a gente mostrar também a parte de reordenar favoritos, que já tinha dentro do outro e a gente pode ter nesse cara aqui também. Vou deixar esses favoritos aqui. Pesquisa. A pesquisa que está aqui hoje, eu consigo fazer, por exemplo, assim, ó, pessoa cadastro, mesmo estando escrito cadastro antes, porque aqui seria cadastro de pessoas, eu consigo, ele faz por palavra. Então, ele fechou a palavra cadastro, fechou a palavra pessoa, ele faz encontra esse cadastro que está aqui. Tá? Se botar o usuário, eu consigo fazer a pesquisa, tudo que a tela está escrito usuário na descrição. E diferente do outro, que eu tinha 10 opções, esse aqui eu consigo clicar nesse mais resultados e ver todos os resultados que ele fechou do menu. Tudo que ele está pesquisando aqui são só as opções que você tenha dentro desses menus, tá? Ele não pesquisa opções que você não tem acesso. Então, se está no menu e você tem acesso àquela tela no menu, porque ele já retira isso fora, ele já aparece aqui dentro da pesquisa. Outra funcionalidade, assim, para quem gosta de antigamente de atalho, é eu poder fazer isso aqui. Eu boto uma cerquilha www, uso, aí eu tenho que saber o nome da tela exato, tá? E mais uma cerquilha no final, ele já vai abrir essa tela direto para mim, sem eu precisar clicar nada, só digitando o nome dela, eu já abri ela direto dentro do sistema. Então, tem uma forma de você fazer o atalho, é usar essa cerquilha, bota o nome da tela, mas tem que saber o nome da tela completo, né? Não está pesquisando, e no final eu já abro isso daqui. Então, é mais uma forma de você entrar dentro de uma opção já direto acessando esse cara aqui, tá? Uma das coisas assim que mudou bastante, que é um grande assim, era uma dor que tinha do pessoal, é a parte de navegação aqui dentro dessa tela. Hoje o que acontece? Quando eu estava numa tela dessa daqui e eu abria um relatório e entrava dentro de uma outra opção e voltava, às vezes voltava para o relatório que estava aberto. Então essa parte do relatório, isso aqui ficou separada. E toda opção que eu faço aqui, então, ó, estou abrindo o cadastro de usuários, entrando lá dentro da filial dele, fecho, volto, eu consigo navegar por aqui, então, o retornar, eu estou usando esses botões que estão aqui em cima. Por que que isso foi trazido para cá e não usar os do browser? Porque quando eu trabalho aqui por cima com esses botões, esse aqui é o botão de reload da tela, esse aqui é o botão para avançar uma tela, eu controlo a pilha de chamadas. E isso permitiu fazer o seguinte: se eu entrar agora dentro de uma outra tela, um cadastro de programa, e usar o botão do lado direito abre as opções de cada uma. E eu abrir em nova janela, isso aqui vai fazer o seguinte: essa tela aqui, eu navegar, quando eu fiz isso, fechei aqui a tela do usuário, voltei de novo para a tela do usuário. Se eu fizesse isso agora, eu acabava voltando para a tela do usuário, e agora não. Essa tela aqui, ele continua a navegação independente. Então, nunca usando aquela opção do browser aqui de duplicar, se eu fizer isso aqui, eu perco o controle que eu tenho. Mas se eu usar a opção por dentro do menu aqui, de eu clicar aqui e abrir a nova janela, isso também vale para os favoritos aqui em cima, ó, eu tenho aqui, abrir em nova janela,
abrir em nova janela, ele abre uma outra tela aqui e a navegação disso daqui fica totalmente independente dessa navegação que está aqui. Então, posso continuar fazendo isso daqui, então fechar aqui e ele não mistura as opções, então você vai podendo ter várias abas abertas que só são válidas para aquele contexto que está fazendo. Então, essas sessões aqui, cada um disse eu consegui controlar a sessão e foi feito todo um trabalho para ter a pilha de chamadas e você sempre usar esses botões aqui de cima para fazer essas navegações. Tá? Aqui, a mesma coisa, quando eu trocava de filiais, deixa eu até pegar uma tela aqui que eu sei que tem uma filial como parâmetro. Aqui eu estou com a filial Luciano. Se eu vim aqui trocar para outra filial, aqui ele já fez a troca dessa roadmap. A mesma coisa aqui, nessas aqui ele não troca essa tela, ela não é recarregada, né? Mas o roadmap aqui a gente já viu ele alterando. Então, deixa eu botar duas janelinhas aqui, uma do lado da outra. Eu vim aqui, e aqui, isso aqui a resolução mudou o menu inteiro, porque a resolução ficou menor, e daí isso aqui é o mesmo tamanho para funcionar no celular. Daí o menu ele ocupa a tela inteira quando tá menor aqui, tá? Então, quando eu tenho agora essa parte aqui, eu vou, sei lá, deixa eu pegar aqui lá na home, e vou trocar a filial. Então, estou na roadmap, vou passar para a filial Luciano. Essa filial que está aqui, ela troca. Aqui eu não tenho ela atualizada, que nem acontecia com o outro lá também, tá? Então, se eu desse um reload, ela vai fazer. Então, essa parte de troca de filial entre a gente ter uma e outra aqui, ele não chega a mudar o objeto onde é que você está, porque estava naquela filial lá e não vai trocar. Agora, se eu estou aqui, ó, na tela de coisa, vocês veem que na tela home, se eu trocar uma aba, ela influencia na outra aba aqui também, tá? Mas só quando eu estou trabalhando em cima da tela de home. Então, se eu vier aqui e mostrar a empresa de novo, que não tinha mais ela, e clicar aqui para trocar, ele já troca essa daqui. Então, até, na tela home, se eu estava parado, ele muda. Mas se eu estou dentro de uma filial, porque eu já estava naquela sequência, só que lembrando, né, a filial ela é uma seção geral, é o mesmo problema que eu tinha da outra. O certo é sempre fechar qualquer tela e voltar na outra, quando eu estou fazendo troca de filial, fechar as outras telas, trocar uma só e depois reabrir de novo para não ter problema, para não ter nenhum conflito por estar trocando essa filial no meio do caminho aqui, tá? Então, aqui nós temos as telas, mostrei esse grande mudança que teve aqui, né? Então, a ideia é usar os botões aqui de navegação e não mais esses daqui de cima. Tá? Eu posso também dar F5, Ctrl F5, carregar, isso não tem problema de acontecer. Ou se não usar o mesmo botão aqui, que é o que só recarrega a tela interna aqui dentro. Tá? Bom, do menu, o que mais que a gente tem aqui? Então, eu já tinha mostrado as duas opções de histórico e de favoritos. A gente tem uma customização que daí eu consigo mudar para tema claro e tema escuro. Só que é o seguinte, sistema claro e sistema escuro, a parte que é antiga do sistema que está aqui, ela não tem interferência, mas ela tem aqui. Então, tudo que for feito novo, que a gente vai estar começando a converter módulos, agora prazo, isso tudo é com o pessoal do desenvolvimento lá, para a gente ver como é que vai ser o nosso cronograma. Mas quando eu troco uma tela dessa, esse aqui ela já obedece esse sistema claro, tema escuro, quero trocar a cor lá, padrão que está lá em cima, eu consigo fazer a troca desses itens por aqui, tá? Então, hoje tem esse tema claro, tema escuro, tem a questão de tamanho de fonte, que pode aumentar aqui, você pode estar fazendo dentro do coisa. Então, essas configurações aqui, elas são válidas para tudo que for novo, tá? Não para aquilo que está na versão antiga que está rodando por baixo aqui dentro. Então, esse daqui é o cara que a gente pode customizar. Aí eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui, ó. Isso aqui é a tela de alterar a senha, que a gente tinha de antes, está nova aqui, a mesma função, já coloca a nova senha ou não. Quando tu usa, por exemplo, a ODAP, essa opção nem está disponível, porque daí eu não tenho como trocar a senha pelo sistema, ela já fica lá escondida. Tá? Aqui era para trocar a linguagem, tá? Hoje a gente tem alguns problemas aí que até se o pessoal muda para inglês, ele muda uma
muda o formato de data e às vezes dá um rolo. Então, até agora tem no build novo, lá no parâmetros da tecnologia, tem uma opção para te esconder isso aqui, não permite mais ninguém clicar em nada disso daí, tá? A parte de ajuda continua igual, eu posso pedir ajuda da tela atual lá, então deixa eu entrar numa tela antiga aqui para mim poder pedir ajuda sobre ela. Ajuda sobre a tela atual, ele vai abrir os manuais que tinha, essa mesma coisa que estava lá, e a atualização desse manual é o problema que a gente tem aí com o pessoal do CS, e tudo lá para ver isso aí direitinho, tá? Mas continua as mesmas funções que eu tinha lá. A parte de link, eu posso vir aqui pegar o link dessa tela. Então, o que que é esse link? Esse link permite que eu venha aqui, vou abrir uma nova janela anônima, e eu vou clicar nisso daqui, ele vai pedir para mim fazer um login, então eu vou entrar até com o usuário diferente, então controladoria. E com esse usuário, ele já abre direto o link onde eu estava. Tá? Então, aqui aquele link que eu passei para lá, ele já está aparecendo aqui, eu consigo compartilhar o link para abrir. Tá? Isso aí também tinha do outro. Hoje eu tenho essas limpar definições de telas. O que que acontece? As definições, então, só para... O que que é definições de tela? Se eu vim aqui no grid, e, sei lá, esse é um grid daquele antigo, eu vou lá, reordeno alguma coisa, ele já faz o salvamento automático. No novo tem um botãozinho de salvar lá. E eu vim aqui no limpar definições da tela atual, ele mostrou que tem um registro desse grid GXUI, que é o tipo dele, e daí eu posso limpar. Então, a tela estava lá, eu arrastei as colunas do Deus tamanho, ela volta para o anterior, lá, com o mesmo tipo. Se eu pegar a minha cadastro do usuário aqui, e daí eu sei que tem o grid do novo aqui, ó, eu também faço essas alterações aqui, salvo, aí eu tenho um outro tipo de definição de tela, que daí essas definições do grid da Evolutize, que é o que nós fizemos aqui. E daí quando está marcado, se eu faço limpar, ele limpa tudo aqui. Aí tem a outra opção, que também tinha isso, tudo tinha antes lá, que se eu vim aqui, eu posso pesquisar e limpar de todas as minhas telas, tá? Daí que eu descubro quais telas que eu tenho. Aqui é um novo padrão de grid, tá? Eu tenho no máximo 50 linhas, só que a vantagem desses grids aqui é isso aqui. Eu estou na primeira página, selecionei. Deixa eu voltar lá com menos linha para me ter mais uma página. Selecionei 3 itens aqui. Eu fui na segunda página, selecionei mais esses dois. Eu não estou perdendo o que eu selecionei. Então, diferente do outro, a mesma coisa, se eu fizer o selecionar todos aqui, ele seleciona todas as páginas. Então, não tem mais aquela necessidade de ter um grid com 900 linhas, aquele tipo de coisa, porque se tu for olhar as 900 linhas aqui, isso tudo, a carga disso é que torna bastante lento, às vezes, o sistema, por ter muitas linhas para mostrar no grid. E daí eu também consigo limpar todas essas telas aqui, vir aqui e eliminar todas essas definições que estão lá. Bom, falando de link, limpar, esse consultar log de alteração de telas. Então, estou na tela de usuários aqui, quando eu clico aqui, ele vai abrir um log. É a mesma ideia do outro log que eu tinha lá, que eu vou conseguir ter todos os logs e para mim descobrir, ó, foi feita uma alteração nesses campos aqui. Então, foi alterado no usuário Luciano, foi tirado, tinha um servidor LDAP, ele acabou tirando esse cara foi removido lá dentro. Qual que é a diferença aqui, que um negócio legal que foi feito? Aqui nesses filtros de campo pelo usuário, até aqui eu já estava com filtro aplicado, ele estava aplicado para me filtrar todos os usuários que forem o código do usuário que a chave for do Luciano. Se eu vim aqui tirar isso aqui de volta, e daí eu aplicar filtros na pesquisa, ele trouxe os logs de todas as alterações, independente de qual usuário que é. Se eu vir aqui dentro, aqui está um usuário ADM01. Então, se eu pegar esse nome aqui, ADM01, e fizer um filtro, então eu quero que contenha ou que seja igual. A ADM01, ele vai fazer o quê? Ele vai só trazer os registros que teve em alteração desse ADM01. Então, se eu entrar aqui dentro, o cara é do ADM01. Foi alterado um e-mail que estava aqui dentro. Então, tudo que tem aqui eu consigo filtrar
por isso aqui, ó, por tudo que é campo que eu tenho lá dentro, eu posso fazer uma pesquisa. Ah, eu quero achar um registro que teve alteração nesse campo do nome que foi botado um novo nome para tal. Então, tudo isso eu consigo vir aqui, filtrar mais de um campo e colocar isso daqui. Um outro legal aqui, por exemplo, ó, esse usuário loga no sistema, então eu sei que tem marcado e desmarcado, que é sim ou não, porque tem um checkbox lá dentro. Se eu olhar o status tem as opções de também sim ou não, deixa eu ver aqui, acesso liberado da programação sim ou não, controla. Não acessa exatamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem mais. Aqui, ó, usuário TLTP, que eu tenho mais de uma opção diferente. Lá, né, que lá é esse aqui. Ah, aqui eu tenho três valores, que é sim, não, senha mais TLTP. Então, na verdade, tu só pode filtrar por esse campo aqui, que é o que tu vai usar lá, não a descrição, mas pelo menos tu sabe quem que é esse campo aqui dentro lá para poder fazer esses filtros, tá? Então, aqui na pesquisa de log de transação, você já faz isso. E como é que ele sabe que a tela usa o usuário? Porque ele olha conforme a tela que você está, ele abre esse cara aqui. Mas no futuro, aí, se a gente for implementando, daí, claro, eu queria saber a tabela, né? Hoje a gente está olhando os usuários, mas se eu quero saber de uma tabela que está dentro dele, eu quero ver os menus do usuário. Então, eu teria que entrar nessa tela aqui para mim poder pegar e consultar o log de alteração da tela. É sempre que ele vai ter que ver tudo que teve de alteração da uso usuário menu e não da tela da uso usuário. Então, sempre que você tem que, se for na tela lá do cadastro, você já consegue vir aqui e olhar o menu, ou a opção direitinho que eu tenho desses logs aqui dentro. Isso aqui já ficou bem completo assim para fazer. Sempre que eu clico aqui, ele abre uma nova aba, né? Para te ir lá e fazer essa consulta. Então, essa parte de log de alteração de tela daí já foi bem trabalhada. Aqui eu tenho uma parte de gerencial favoritos. Isso aqui também tinha no outro, que daí eu posso reordenar, né? Então, coloquei o parâmetro geral aqui para frente. Vou olhar aqui, favoritar o parâmetro geral. Se eu voltar lá e alterar ele, agora eu botei ele aqui na última opção, ele vai estar lá na última opção. Então, a gente consegue reordenar o favorito e aqui dentro esse eliminar, o que eu botar embaixo do eliminar, então eu quero tirar esses dois fora. Agora no favorito só tem dois itens aqui, não tem mais tudo. Então, consegue dar manutenção nele direitinho. Essa parte hoje de abertura de chamada que está mostrando aqui, a gente tem, para o usuário que tu configura aqui, dá para abrir chamados automáticos do sistema, já dentro do sistema nosso do 0800. Então, isso tu consegue escolher por usuário, você vai abrir, quem que pode abrir o chamado. Quando eu clico isso daqui, o que que ele faz? Ele tira um print screen dessa tela aqui, salva o conteúdo da tela, e daí você escreve aqui os dados, aqui até trouxe o nome do programa, tudo direitinho, tem que colocar ainda não tem um vínculo automático para dizer que esse cara pertence a um modo de tecnologia, boto o assunto, escrevo um texto aqui e ele abre o chamado direto lá dentro do 0800. Mas para isso eu tenho que ter lá dentro do cadastro do usuário, o usuário vinculado com o usuário do 0800 para funcionar. Tá? O sobre Evolutize é o mesmo que tinha do outro, né? Então tem várias informações nele aqui, inclusive para quem tem acesso ao atualizador, que seria o usuário, está marcado lá com acesso liberado aos programas, que é o super usuário, né? A gente consegue clicar aqui e abrir direto o atualizador, que eu tinha antes, estava logado lá, ele já foi direto e passou o login, senão ele carinha na tela do login, já com o usuário que eu estou logado aqui. E aqui ele mostra as informações, né? Então, que mudou é que agora eu tenho uma parte que está na seção do GX18 e desse Evo 1, que é as versões do GNX que a gente está usando. E aqui eu tenho duas aplicações. Ó. Uma aplicação é aquela root que eu tinha lá, e a outra é essa nova que eu tenho aqui. Então, os dois estão aqui dentro. Se a gente olhar lá dentro da gestão de tecnologias, nas seções ativas, eu vou ter agora as seções aqui com o ID da seção da Evo 1, da 18, então os dois estão aqui dentro, já tudo separadinho, o que é a parte que eu estou rodando aqui dentro. Sempre vai abrir uma seção num e no outro, né? Parte do menu, que é esse do 18, e a parte da Evo 1, que é o resto do sistema que está aqui dentro. Tá? O logout daí funciona normal, não tem nada demais aqui.
Aqui a gente tem a parte de notificações, então tu pode receber as notificações, criar uma notificação. Eu vou, para aproveitar a notificação, aqui a gente está, essa notificação aqui com o, eu escrevo para a pessoa que eu quero, né? Então eu vou colocar aqui, vou mandar para mim mesmo, aqui, Luciano, mandar um teste. E enviei a notificação, ela chega aqui dentro aqui, já mostra que foi recebida uma notificação instantânea. Eu vou criar uma nova janela anônima aqui, para a gente poder mandar entre um usuário e o outro aqui. Vou entrar com o usuário controladoria. Deixa eu, aqui, eu vou escrever a notificação aqui. Então, está lá o pessoal, vou abrir uma tela para ele trabalhar aqui também. Tá tendo uma tela lá trabalhando. Se eu criar a notificação aqui e mandar lá para controladoria, enviei, ó, já automaticamente já apareceu um aqui, a mensagem foi enviada e eu já tenho aquela mensagem de teste aqui para mim receber ela aqui dentro, tá? Eu vou fazer uma atualização do sistema, daí agora é o seguinte, se eu vim aqui e fizer a atualização, outra coisa, que eu implantei o, o menu, correto? Se eu for agora aqui nas atualizações de sistema, quando eu implanto, eu tenho um produto novo, que é esse Evolutize Menu GX18. Então, eu estou hoje na versão 42. Quando eu libero, deixa eu só clicar aqui na janela que vocês não estão vendo, eu quero liberar uma atualização. Então, nós vamos poder ir para 43, que eu já tinha preparado antes aqui. Agora eu estou trabalhando no meu lado oculto aqui do sistema. Quando eu tenho isso daqui, eu só fazer uma reload lá. Agora eu tenho uma versão 43. Então eu estou na 42, eu liberei uma 43. Então eu vou atualizar. A atualização funciona igual lá da outra parte. Ele vem aqui e já faz todo o processo, ele já baixa esse pacote novo. Então, já baixa esse pacote 43, antes era 42. Faz o download e já vai fazer a atualização. Para a aplicação, faz reload e faz tudo já automático também para a gente ter. Claro que conforme a gente vai liberando essas versões, daí tem que ir lá e atualizar o sistema para receber uma nova versão por enquanto, tá? O futuro disso daqui, ele vai ser o próprio RP, quando tu atualiza, ele vai atualizar o menu junto, que ele vai fazer parte de um build. Quando a gente tiver os outros módulos, a ideia é ter todo aquele controle de poder mandar classes separadas ou não, porque hoje ele sempre é uma baixa de um pacote completo, tá? Então ele acabou de baixar, o que demora para mim é a minha internet aqui que tá difícil, mas no mais aqui, baixou, ele vem, para o que eu tenho, ele parou, fiz backup, ó, atualizei a aplicação. Esse cara que eu fiz agora de atualizar, o que que eu fiz? Eu liberei uma funcionalidade nova, que aqui no Criar vai aparecer esse link da tela atual. O que que faz esse link da tela atual? Então, eu vou mandar para o controladoria de novo. Podia botar mais de um aqui, tá? É só ir colocando, para passar para mim também, eu mesmo. Tá mais teste 2 aqui. E eu clico aqui nesse botão link da tela atual, ele criou isso aqui automático, tá? Ele sempre joga no final, mas eu já tenho, se eu deixar isso aqui salvo até esse BR faz pular uma linha, tá? Até aqui eu tenho o link daquela tela. Então agora se eu mandar essa notificação e eu receber ela aqui, ó, tá aqui o coisa, agora vem uma nova, né? Então, eu tenho uma nova agora e ele mandou esse link aqui. Essas sessões ativas era o que estava escrito lá, que eu já peguei a descrição da tela. Clico no link, ele já abre ela naquela tela que eu passei. Então, consegue vir aqui e criar notificações de dentro do sistema e já com o link, estava falando, mas podia estar lá dentro de uma, não precisa ser a primeira tela, tá? Podia estar para dentro da tela lá onde é que eu estava, sei lá, cadastro de usuário, quero que tu olhe este usuário aqui. Se eu criar a notificação, vou fazer de novo aqui. Vou mandar para controladoria. Controladoria, assunto, link. Mandei agora esse link da tela atual para aquele outro usuário.
Então, chegou uma nova notificação aqui. Ó, se entrar em usuários, ele vai abrir lá naquele usuário, né, que a gente está. Claro que daí a navegação, se eu der um fechar aqui, ele não sabe para onde ir, porque é a última. Ele não volta para a tela do www do usuário. Mas eu já conseguiria ir lá e ver aquele registro que estava vendo de um lado, colocar ele como assunto de uma notificação interna ali para mandar. Então, isso também, a pessoa que recebe tem que ter acesso à tela, não é só simplesmente mandar. Se não tiver acesso dessa tela, vai dar que ela não tem acesso à tela, né? E você consegue entrar aqui dentro e visualizar essa, aquilo que você mandou como link ali dentro, tá? Aí eu estava falando antes do menu, de mexer nesses ícones aqui. Então, hoje, aqui dentro da gestão de tecnologia, se tu entrar na configuração do menu, ele não tem opção nenhuma aqui para mim mexer ainda com o menu. Então, quando a gente atualizar o sistema, eu vou fazer uma atualização aqui. Deixa eu voltar lá de novo na. Isso aqui, nós estamos no usuário da controladoria, na atualização do sistema. Se eu pegar aqui, eu fiz como uma liberação de pacote para mim, tá? Vou rodar de novo o atualizador agora aqui só para pegar esses dois aqui, é o pacotinho que eu preciso para poder gerar os ícones. Então, se eu vou processar aqui, vamos atualizar o sistema. Esse daqui ele vai fazer a mesma coisa Isso aqui é um processo normal, né? Então, só vou atualizar, daí a gente vai poder ainda mexer dentro do cadastro aqui de, de menus, a gente vai poder colocar os ícones. Só enquanto ele vai baixar, como eu estou com esse lentidão aqui de ele dar uma demoradinha nas partes da internet, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês. Hoje os links, o que que a gente usou? A gente está usando esse cara aqui, ó, esse Fonte Awesome. Então, se tu entrar nesse site aqui, fonteawesome.com.br, .com aqui, ele vai ter aqui dentro, né, tem essa pesquisa de ícones, daí vocês usam os ícones free, né, porque a gente não está com o pacote completo, daí pode usar qualquer ícone desse que seja free. E tu vai aqui, procura as categorias, procura o ícone, tem como tu botar para o texto, só que é só em inglês, sei lá, se eu botar aqui car, ele vai trazer o que ele tem de ícone que tem a ver com carros. Ó. Tem um carro de lado, um outro aqui, uma bateria do carro. Então, cada ícone desse aqui, se a gente vir aqui clicar, ele vai dar esse link aqui. Então, se eu clico aqui, ele vai copiar o linkzinho, ó, tá? Copia esse daqui e eu vou conseguir usar isso aqui dentro do menu. Tá? Então, deixa eu só terminar a minha atualização do sistema. Tirar ele do ar, bota. Vamos inicializar a aplicação. Enquanto ele está fazendo isso daqui, ele está com ela parada lá, né? Então, se eu mexesse aqui agora, eu teria uma tela. Ele ainda não voltou a aplicação de dentro, o menu aqui fora está funcionando, mas a aplicação aqui dentro ele não colocou ela no ar. Então, um pouquinho ela sobe, demora um pouquinho, porque eu tenho um monte de classes lá que eu devia ter já diminuído o jar para ficar mais rápido, mas eu deixei ela aberta. Tem que estar aqui fazendo, ó, concluir o processo. Agora que concluiu o processo, eu vou de novo no meu configurações de menu, e agora ele tem isso aqui, ó. Aqui atrás eu tenho uma classe do ícone, e aqui eu já tenho um exemplo do fonte awesome. Então, se eu pegar um menu, deixa eu ver lá na controladoria, acho que tinha ó, relatórios em Excel. Eu quero colocar um ícone de Excel para falar que lá é um relatório Excel. Aqui tem um íconezinho do Excel, ó. Eu venho aqui, clico nele aqui, aí eu acho o menu que eu tenho aqui, está na terceira página. Deixa eu só ver aqui. Relatórios. Ó, então eu venho aqui, coloco o ícone do jeito que está lá, tá? Copiei e colei aqui. E daí eu clico nesse disquetinho para salvar. Vou só diminuir isso aqui. Aí ele já bota o exemplo do ícone que está aqui. Então aqui eu já tenho um ícone do fonte ASM, está salvo. E agora não vai estar esse ícone aqui ainda. Eu vou ter que fazer no próximo login, que ele carrega isso só uma vez, tá? Aí agora eu vou ter
aquele íconezinho do menu com o Excel que está aqui embaixo, antes era a pastinha, já se transforma no Excel, tá? Outra coisa do menu, vocês podem notar que cada vez que eu logo aqui, ó, ele está tendo uma demora para carregar ele aqui. Para isso aqui, a gente já tem, isso também já está faz uns build bem para trás lá, eu posso ligar esse cache de menu para o usuário. Se eu ligar isso aqui, então agora eu gravei a utilização para começar a usar o cache, a primeira vez que eu logar, que não tem o cache, ele vai demorar, só que vai gravar isso aqui dentro do cache. Aí agora, a próxima vez que eu fizer um login aqui, ele já fica quase instantâneo para carregar o menu. Porque daí o que acontece? Agora nós temos esse cache ativo. Qual é a desvantagem do cache? Para ler super rápido. O problema todo é o seguinte: se eu tirar um menu, der uma permissão, atualizou o menu que veio tem um menu padrão da Evolutis, vem um novo com opção a mais. Se eu não limpar esse cache, ele só lê sempre o passado. Então, toda vez que é feita uma alteração que mudaria os acessos dos usuários, você teria que vir aqui e daí tem a opção de resetar todos ou resetar um usuário específico, ele consegue limpar o cache daquele usuário. Tá? Então, quando tu faz isso daqui, ele carrega tudo de novo. E se não, ele tá aqui e a gente tem agora, então, um cara que faz ficar bem mais rápido a carga do menu que eu tinha aqui, porque ele grava isso aqui tudo em cache. Quando não está marcado aquele parâmetro de acesso liberado aos programas do usuário, tem um monte de menu, um monte de opção, esse é o cara que mais demora para fazer essa carga desse menu. Daí esse cache ele fica bem legal e está por cima. E para nós finalizarmos, assim, eu acho que o menu cobrir tudo que tinha de opções, ou como ele funciona novo aqui, né? A, a única coisa que tem, se por acaso desse um problema, alguma coisa desse tipo, tem como remover o menu. Para remover, aí eu preciso desse código TLP, que é gerado aqui. A gente tem um programa que gera ele aqui na Evolutize, então é esse carinha aqui. Esse daqui, com esse código, eu consigo remover a aplicação. Então, quando eu faço isso daqui, se eu remover aquela aplicação que eu tinha feito, agora ela está concluída, aí eu vou fazer o quê? Eu vou perder tudo que eu tinha. Se eu entrar lá no luciano.evolutivo.com.br, volta a tal sistema como estava antes e eu desfiz todo aquele trabalho que estava ali no menu. Isso aqui foi feito porque se tiver alguma coisa, porque assim, a gente já implantou isso, hoje está rodando oficial na Evolutize já faz uns 6 meses, mais ou menos. Você vê que eu já estou na versão 43 dele, já foi feito um monte de versão dele. Aí a gente tem mais alguns clientes, mais uns 3 clientes que está rodando oficial isso daqui. E, claro, se a gente começar a implantar em todo lugar, pode ter alguma situação que a gente não preveu antes, então, para deu um problema e eu quero voltar atrás, ainda tem como fazer, só tinha que pedir ali para a tecnologia esse código do TLTP, ou para a gente acessar o atualizador e fazer isso daí. E seria isso aí, pessoal. Esse seria o processo inteiro do menu de ícones e atalhos, né? Lembrando que aqueles ícones ali que vai ter no próximo build, o último estágio que a gente tinha, os 112, eu acho, e daí o próximo que tiver já vai estar com essas funcionalidades já ativas, tá? Uma coisa que, no mínimo, tem que estar nesse build 105 para instalar, senão não vai começar a ter esse menu. Então, e claro, né, tem o Tomcat 9, não pode estar com o Tomcat 6, tem que estar com esse atualizador novo configurado, senão a gente não consegue utilizar o sistema novo com essa implantação. Então, vou botar ele de volta, mas clicou aqui, eu já vou ter o cara de novo, o menu lá rodando. Daí agora, não sei se teve dúvidas do pessoal aí, alguém fez alguma pergunta, alguma coisa. Se não temos nada, seria isso daí, então. Rodrigo comentou: Bom dia, pessoal. Muito bom. Gostei bastante. Vamos planejar aqui para essa atualização. Tá, ok. Um detalhe, só uma coisinha que nem é o Rodrigo da DJ, né? Tem, se tem algum cliente que tem mais de um servidor rodando Tomcat, aí eu preciso fazer mais uma liberação. Daí, tipo, não vai ser só chegar a rodar automático ali, porque eu preciso de uma liberação do sistema lá para funcionar, ele conseguir enxergar essa aplicação nova nos dois servidores. No próximo build já vai estar isso, tá? Então, para quem tem mais de um, acho que a gente tem 2 clientes que trabalham
mais de um Tomcat ao mesmo tempo acessando o mesmo banco, aí eu preciso pelo menos fazer uma liberação manual minha aqui para utilizar esse cara. E a gente pode, quem tem área teste, dá para implantar primeiro na área teste, para depois fazer isso aí em outra área. Então, é bem tranquilo de fazer. Mais alguma coisa? Dalila da Genética perguntou: cada usuário faz a atualização? Ou não, essa atualização aqui é só quem tem acesso a esse programa da. Tipo assim, os nossos clientes, quem tem acesso, quem é o usuário lá, que tem acesso ao programa do atualizador é que consegue fazer essa implantação. Então, se ela tem acesso lá a esse programa do atualizador, e é só fazer um login e ele esteja nessa versão 163, já vai estar com a opção liberada para vir aqui e fazer a implantação do menu, tá? É só tá atualizado o sistema, aí ele já vem aqui e eu já tenho o sistema atualizado aqui, né? Ó, aqui está até mostrando esse build mínimo 94 aqui para mim poder fazer meu teste, tá? Mas eu já vou mudar isso aqui para 105 aqui, que é onde está liberado meus programas, tá? Eu só fiz esse 94 aqui para mim poder ter agora na apresentação, já mudar esse daqui, porque o build mínimo que vai ser o 105 daí. Beleza? Mais alguma pergunta? Sistema Antares. Nós estamos com o RP no data center da Evolutive. Uhum. Como procederão com a atualização? Tá. Se tu tiver só o certo, acho que seria abrir um chamado para tecnologia, porque daí o pessoal da tecnologia que sempre faz tudo aqui, tá? Então, hoje, quem está no data center que precisa ali, ou quem quiser também, é só abrir um chamado hoje para o pessoal ali da tecnologia, que daí eles vão lá e configuram esse menu novo para vocês, tá? Claro que vai mudar isso para os usuários, então é a hora que colocar isso no ar já muda todo o funcionamento, troca de lugar, mas assim, é bem intuitivo, não é nada muito diferente, não, tá? Como só mudou mesmo a pesquisa de lado ali, o resto está funcionando igual, agora já está o menu de novo funcionando aqui. Então, é bem tranquilo. Então, o ideal seria abrir um chamado ali para o pessoal da tecnologia, que eles já vão fazer esse processo para vocês. A Mayra Manturi mandou: vai ter algum manual sobre? Conseguirá enviar a Manturi? Hoje, se nós tiver um manual, a gente vai ser esse vídeo todo gravado aqui, tá? Daí a gente tem essa apresentação. Daí hoje, para pegar isso, vai ser com vocês lá, ou para quem que abre? E senão abre um chamado para tecnologia, a gente encaminha certinho a gravação desse treinamento, tá? Porque a princípio não está com o manual pronto lá, faça isso, aquilo, tem esse treinamento. É um negócio bem novo, assim, até hoje de manhã eu estava fazendo opções novas ali, e a gente não teve tempo ainda de montar o manual lá, eu não sei como é que vai ficar, né? Que normalmente o pessoal do CS que está fazendo, Mas eu posso encaminhar também. tá? Mas por enquanto esse vídeo é o nosso manual. Tá. O Rodrigo perguntou: entendo que ficou responsivo para os celulares. É isso, Luciano? Isso, o que que acontece? Se eu vim aqui e dar um Ctrl Shift aqui e ferramenta do desenvolvedor, se eu fizer esse cara aqui, o outro também era, tá? A gente conseguia ter uma ideia dele, ó. Então aqui agora eu botei ele como sendo o tamanho de um celular. Então, ó, ele está aqui, ele está responsivo, só que a parte de dentro ela continua não, que está convertido, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, se você vier aqui, tipo, criar nova notificação, ó, ele já ficou o tamanho do celular, já se entendeu lá para fazer isso daqui. Então, essa parte que está nova, ele já faz automático, tá? Agora, se eu pegar a parte antiga do sistema, entrar lá, sei lá, o cadastro de pessoa, ele continua ela aqui tendo uma barra de rolagem, porque eu não consigo fazer ela ficar do tamanho da tela do celular. Então, a parte que é nova, que está convertida, ele faz para o celular, e a outra não. A outra ainda permanece do jeito que era antes, tá? Então, essa aqui é o maior, assim, impeditivo que tinha disso daqui é a parte antiga. A parte nova, não. Ela já vai estar
Se eu fizer um log de alteração da tela aqui, deixa eu dar uma janela de desenvolvedor. Ó, ela já está respondendo para ficar no tamanho do. Que não tem registro nenhum, mas para ficar no tamanho menor já para ser de celular aqui. A DW mandou. A partir de que momento estará disponível essa atualização? Então, assim, tanto com o build 105 já dá para fazer, tá? Isso, se tiver com o build 105 já dá para implantar. Provavelmente quando a gente fizer vai ter um build que a gente tem a reforma tributária lá, que vai ser, eu vou ter um momento que eu vou obrigar a colocar esse menu já automático. Então não vai deixar de fazer a atualização daquele build da reforma se não colocar esse menu. Mas por enquanto, só precisa ter esse build liberado, tá? Se tiver o build 105 e entrar no atualizador, já é para estar liberado agora, tá? O Jean Neves, da Mendes Máquinas, falou: muito bom. Sobre a atualização de build, poderá ser executado com o usuário? A atualização de build é assim, pessoal. O que que acontece? Se o pessoal está conectado, quando chega lá na hora que você vai ter que informar tem uma hora que ele pede para tirar do ar. Naquela hora para tirar do ar, ele testa hoje. Deixa eu até voltar aqui eu que passou lá na hora que eu estava fazendo aquela atualização completa do sistema aqui, tá? Então, deixa eu só terminar uma coisinha que eu quero. Aqui, beleza. Agora a minha atualização do. Vou voltar aqui no atualizador, tá? Agora já está o build 1105 que a gente precisa lá. Esse cara aqui, a hora que eu estou atualizando o sistema, o que que ele faz? A gente vem, escolhe o build, ou sei lá, o que você vai fazer aqui da vez, né? E daí o que que ele vai fazer? Ele passa todo o processo, vê se está tudo certo, e quando ele termina de baixar todos os arquivos que são necessários, se não tiver nenhum erro, nada, ele mostra uma tela para você tirar do ar. Naquele tirar do ar, o sistema fica indisponível naquele período que o pessoal que está atualizando. Então, se tem alguém conectado, ele checa se não está rodando uma tela. Então, se tipo, tiver uma tela que está processando lá dentro do Tomcat, ele não deixa, mas se tu tiver com a tela aberta, só parada, ele deixa tu fazer essa atualização. Tá? Então, hoje, quer ver, daqui a pouquinho já deve estar abrindo a tela do. Daqui, ó, não tem nenhum erro. Quando eu caio nessa tela aqui, que ele faria o download, aqui, ó. Para continuar a atualização da aplicação, deve ser parado e tirado do ar. Então, quando der esse sim aqui, ele para a aplicação. Daí, se tiver alterações no banco de dados, ele vai rodar. Daí aqui é o perigo, porque às vezes tem uma tabela, você tem uma tabela de contabilidade, tem, sei lá, 20 milhões de registros. Para criar um campo lá, uma coisa, isso pode demorar. Então, por isso que a gente normalmente faz uma atualização dessa sempre fora do horário. É mais por causa de alterações no banco de dados do que por causa de atualizar as classes. Porque daí o que que faz? Eu tiro isso aqui, ó, ele para a aplicação, aí ele copiaria os arquivos, rodaria essas atualizações do banco de dados que podem demorar, copiaria os arquivos novos e bota a aplicação de volta no ar. Aí quando ela sobe aqui, aí já está pronto e liberado para, ó, subiu, quando ele caiu aqui, o pessoal já consegue usar o sistema. Então é sempre tem que ver o tamanho do build, porque se é um build novo, que tem várias criações de campos e tudo, então é melhor sempre fazer fora de um horário e não no horário que o pessoal está rodando. Porque no período que estiver rodando, isso daí ele vai ficar disponível. A não ser que tu vai fazer no horário do almoço, ou tu combina com os teus usuários para ficar, eu quero ficar, pode ficar uma hora, sei lá, o sistema é indisponível, mas ele fica nesse tempo que for necessário para poder rodar a atualização. E se tiver ali naquela tela que confirma para tirar do ar, se tiver alguém rodando um relatório, por exemplo, tem que terminar, senão não deixa tirar do ar. A mesma coisa se estiver rodando um processo batch. Estou rodando um fechamento. Ele não deixa fazer a atualização enquanto aquilo não terminar. Mais alguma pergunta? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para ver legal aí como é que está o menu e tudo mais, né? E já tiramos outras dúvidas aí que tenha do próprio atualizador aí que está funcionando. Beleza? Um abraço para todo mundo aí.